Meus amigos e meus irmãos, minhas amigas e minhas irmãs, jovens e até crianças que dão atenção ao que eu venho dizendo aqui, muito obrigado pela audiência e vamos continuar lendo, vocês fazendo análise. O artigo que escrevi, mais um, com o título Sustentabilidade pela Economia Celeste. Tudo é economia. Quanto tempo escrevi sobre isso e disse mais. Gedilson Botelho, meu editor, está lembrando de uma entrevista que concedi à Folha de São Paulo em 1982, em que eu disse: a economia é a mais religiosa das ciências. Claro que estou falando aqui de a mais religiosa das ciências, pensando em religião naquilo que ela é em profundidade. Religião não rima com intolerância. Ela abre o nosso coração para o bem, quando assim age. Eu vou ler a parte final do trecho anterior para facilitar o entendimento do que virá em seguida. Eu dizia: é preciso iluminar o espírito eterno da criatura humana, origem da sua liberdade ou do seu cativeiro. Está aqui, ó. Antes de as leis nos libertarem, se não estivermos libertos nós próprios, continuaremos cativos de uma forma ou de outra. A chave dessas afirmativas encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, preconizada por Alziro Zarur como a fórmula urgentíssima de Jesus. Veja o que ele diz aqui, como é um pensamento econômico segundo a ciência divina, que é a ciência para a criatura humana, filha do Criador, portanto divina também, quando assim se faz, entende como tal. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Dito isso, outro subtítulo de sustentabilidade pela economia celeste. Em meu artigo Leis e Homens e etc., publicado há mais de 20 anos na Folha de São Paulo e em outros periódicos brasileiros, eu já alertava para o fato de que é urgente educar. Urgente. Mas educação tem um aspecto muito maior do que pensam grandes pensadores da pedagogia. E não falamos isso com soberba. Dizemos inspirados no Evangelho de Jesus. A lei áurea, capaz de abolir a escravatura em qualquer país, é livrar seu povo da ignorância. Escreveu Rui Barbosa que, abre aspas, instruir não é simplesmente acumular conhecimentos, mas cultivar as faculdades por onde os adquirimos e utilizarmos a bem do nosso destino. Utilizarmos esse conhecimento a bem do nosso destino.
Se não as educamos simultaneamente na direção da esfera intelectual e na direção da esfera moral, tê-las-emos condenado a um desenvolvimento incompleto. Conhecer é possuir a noção plena e o conhecimento perfeito da lei no mundo moral, como no da criação material. A ausência da percepção do dever é, pois, uma das faces da ignorância. Por isso é que eu gosto de colocar, como fazia o irmão Zaru, deveres antes de direitos. Aliás, é um pensamento em que eu explicito isso. Onde é que está? Podiam achar para mim? Onde eu chamo a atenção para o fato que os deveres devem vir à frente dos direitos. Pode parecer uma coisa absurda no mundo em que se concedem tão poucos direitos às criaturas, mas não é não. É preciso mudar essa mentalidade para que as criaturas a quem não são concedidos direitos devidos saibam que toda a sua fortaleza está no dever que elas exercerem, que elas forçarão a mudança dessas estruturas, terão força moral, terão fortaleza ideológica para mudar. Hoje foi até a questão do mundo moral. Nós estamos chamando a atenção para o mundo espiritual. Vira aí o avanço. Rui foi um gênio. Mas nós estamos indo um pouco adiante. Aliás, bastante adiante, porque convocamos a atenção do conhecimento para as coisas espirituais, contudo em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo. Aqui é o livro Epístola Constitucional do Terceiro Milênio, uma carta que escrevi para os jovens da LBV, que apesar do tempo frio, e naquele dia acabou não tendo temperatura baixa, porque não havia frieza no coração daqueles jovens, eles esquentaram o clima em São Paulo. Escrevi uma carta para eles e eles gostaram tanto que fizeram uma publicação com esse título, Epístola Constitucional do Terceiro Milênio. Foram os jovens que deram esse título pomposo. Para assegurar direitos humanos, necessário se faz profundamente conhecer os deveres espirituais que se expressam por intermédio da lei universal da reencarnação. A carne é apenas o revestimento do espírito quando vivendo na terra. E aqui entrou ao Estevão, Paiva Neto, Cidadania do Espírito, deveres e direitos. É isso aqui que eu quero chamar a atenção. Acreditar que possa haver direitos sem deveres é levar ao maior prejuízo a causa da liberdade. Eu presumo do que eu estou afirmando aqui, mas ainda ao velho Rui. Conhecer é possuir a noção plena e o conhecimento perfeito da lei no mundo moral, como no da criação material. A ausência da percepção do dever é, pois, uma das faces da ignorância, no sentido em que entendemos quando lhe opomos como antídoto à escola. Quer dizer, quando se põe a escola como antídoto a essa ignorância toda da necessidade do respeito à lei moral, além da lei espiritual. Fechar aspas. Agora eu vou comentar. Não basta, portanto, apenas instruir, informatizar, porque espiritualidade ecumênica é fator de comedimento
que sustenta a ética nas ações humanas, particulares ou públicas. Levemos em conta esta reflexão do velho Sêneca, filósofo estoico, arrastado à morte por Nero. O que é que disse Sêneca? A estrada para a sabedoria é longa através de preceitos, breve e eficaz por intermédio de exemplos. Napoleão também dizia que as palavras se indicam assim, etc. Mas quem arrasta mesmo são os exemplos. E as instituições da boa vontade de Deus são a casa do bom exemplo. E do bom exemplo firmado no Cristo Jesus, com quem não se brinca. Bom, depois da palavra do Sêneca, eu vou fazer um comentário. Preste bem atenção que eu vou dizer aqui. O que não se faz por reformas que flagrantemente batem à porta pode vir a ser realizado por meio de processos traumáticos. E aí, além dos anéis, vão-se os dedos. Que a paz de Deus esteja agora e sempre no coração de todos. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, às mulheres, aos jovens, às crianças e aos espíritos da boa vontade de Deus. Deus está presente. Viva Jesus!